Você não precisa de um momento certo. Você só precisa de adorar o Deus certo. Essa adoração vai fazer com que você tenha liberdade. A mesma liberdade que Adão e Eva tinham lá no jardim. Parece ser algo muito antigo, mas eu vou provar para você que é algo muito dos nossos dias. Porque Adão e Eva foram criados por Deus. A Bíblia diz que Deus usou a palavra para criar tudo o que havia. Água, haja. Luz, haja. Animais. E Deus foi dizendo, haja isso, haja aquilo. E tudo veio a existir. Mas quando Deus foi criar o homem, Deus então usa de uma equipe. Tudo ele cria sozinho. Mas agora para criar a mim e a você, ele usa uma equipe. Ele chama a Jesus e chama o Espírito Santo. Ele diz, façamos o homem à imagem e semelhança do que nós somos. Então Deus faz, tudo que ele faz é bom. Mas quando ele cria eu e você, ele diz, é muito bom. Então, essa ideia, esse movimento de Deus de ter um grupo para criar eu e você, é para dizer assim, o que nós vamos fazer vai ser perfeito. Então nós temos a imagem e semelhança do Pai em nós. 2 aqui tem. Nós temos a imagem e semelhança do Pai, amém? Olha para quem está do teu lado e vê se você vê defeitos. Não tem. Não tem. Não tem defeitos. Você pode achar porque o sistema, tudo aquilo que envolve o mundo e aquilo que representa a ideia do mundo, pode dizer, mas você tem um cabelinho branco aqui, você tem uma ruguinha ali, isso é imperfeição. Não, isso é perfeição. Não há nada que envelheça com tanta beleza quanto o ser humano. Eu acho que você não entendeu. Você já teve uma roupa e ela envelheceu, e você falou, não serve mais. Mas quando nós vamos envelhecendo, nós vamos nos tornando melhores do que já somos. Deus vai qualificando quem nós somos. Nós deixamos de ser imaturos para serem homens e mulheres maduros no Senhor. É isso que Deus cria lá no Éden. E sabe, a maioria de nós entende sobre provisão, é aquilo que temos em nossas mãos, ou é o dinheiro que temos para comprar algo. Mas lá no Éden, Deus prova que a provisão não era isso. Então, muitas vezes nós cantamos o Jeová Jireh, que é o Deus provedor, e nós sempre estamos pensando em algo de comer, algo de comprar, algo que possa adquirir. Mas lá no Éden não faltava nada, e a Bíblia diz que Deus proveu para Adão e Eva tudo. Então, a Bíblia não está dizendo que ele trouxe algo para prover ele, mas diz que ele era a provisão. Deus é a provisão na sua vida. Quando nós entendemos isso, mesmo que me falte alguma coisa de comer, me falte alguma coisa de vestir, eu sei que a provisão que eu tenho vem dele, ele é a minha provisão. Eu disse hoje pelo culto da manhã, quem tem filhos pequenos, até 5 anos, olha só, quando o seu filho pequeno, escute, quando o seu filho pequeno está fazendo alguma coisa que ele ama muito fazer, seja desenhar, escrever, pintar, eu estou falando de coisas da minha época, né? Porque hoje é só celular, mas sabe, seja lá o que ele ame fazer, quando ele está fazendo, se você fala, a comida está pronta, olha aqui a comida, ele fala assim, eu não quero comer, você tem que ir lá e falar, desliga isso aí, para de fazer isso e vem comer, sim ou não? Porque aquilo que ele está fazendo, satisfaz ele. Eu me lembro que quando eu era pequeno, muitas vezes, na hora do almoço, eu estava fazendo algo que eu gostava muito de fazer, e minha mãe tinha que dar aqueles gritos, Fábio! Porque toda mãe tem um grito, né? Nunca é igual, já reparou? Cada um tem um jeito de chamar, né? Minha mãe falava, Fábio! Parece que eu escutava 7 quilômetros de distância, eu escutava aquela voz. Mas você, vem comer, eu falo, não quero comer. Como é que alguém não quer comer? Já nessa sociedade que só pensa em comer hoje. Mas naquele tempo era assim. Por quê? Porque tinha algo que nos satisfazia. Adão e Eva estão no jardim e eles têm tudo. Procure na Bíblia que antes de comer o fruto que era proibido, eles comeram outro.
Não tem. A Bíblia não fala que eles... então Adão e Eva um dia estavam lá chupando um cacho de uva. Não tem. Estava comendo uma pera. Não tem. Porque é assim que nós somos quando algo que está em nós, algo que vem do alto, provê nas nossas vidas. Você entra em um estado de alegria, você não quer comer, você só quer estar naquele lugar, você só quer presenciar aquilo, porque aquilo te satisfaz. A ideia de provisão, do Deus provedor é o Deus que provê tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso é Ele, é nele, é por Ele. Então não são coisas. Quando Deus fala de provisão, Ele não está falando de coisas, Ele está falando dEle. Quem eu sou. É isso que você precisa. E Adão e Eva vivem nessa plenitude. Mas a Bíblia diz que em certo momento Adão e Eva, eles erram, eles pecam. Eles têm um encontro com a serpente. Então a serpente engana a Eva. E ela come do fruto e dá o fruto para o seu marido e os dois ambos comem. A maioria das vezes eu sempre pensei que Eva comeu o fruto, porque a própria Bíblia diz, lá em Gênesis 3, que quando ela olhou para o fruto, ela disse, é agradável ao paladar, atraente aos olhos e desejável. A maioria das pessoas já falou sobre isso, você já deve ter ouvido isso. Mas esses dias, orando, lendo a Bíblia de novo. Sabe por quê, irmãos? Porque nós precisamos ler a Bíblia todos os dias. Pastor, eu já li a Bíblia 4 vezes. Quanto tempo faz isso? Há 10 anos atrás. E agora? E agora eu não estou lendo porque eu li tudo, né? Não, irmão. Você não entendeu nada. A Bíblia, a palavra de Deus se renova cada manhã. O Espírito traz nova revelação. Então estou eu lá lendo de novo Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Que qualquer criança do nosso espaço Kids sabe explicar. A minha netinha de 5 anos sabe explicar sobre como é esse processo. E eu estava lá lendo de novo. Então eu comecei a pensar, por que Eva fez isso? Por que Eva olhou para isso? Por que ela pecou? Por que ela deu ouvidos? Eu comecei a pensar, eu já sei, porque ela olhou e o fruto era desejável. O fruto era agradável. O fruto era atraente. E aí o Espírito começou a me ministrar dizendo, será que não tinha outra fruta? Também era desejável? Quantos daqui tem o costume de ir na frutaria? Tá, deixa eu pegar um de exemplo. Carol, né? Carol, quando você vai na frutaria, você vai lá para comprar uma fruta? Você vai lá e compra várias frutas. Qual fruta você compra? Geralmente. Maçã, banana, uva. Já tá coisa de rico, né, irmã? Uva, né? Banana, maçã importada, uva importada, você dá uns 50. Mas quando a gente vai nesse espaço, a gente olha aquelas frutas, não tem uma fruta que você fala, não, essa aqui eu tenho que levar, essa aqui eu tenho que levar. Porque você está num ambiente onde todas as frutas estão disponíveis para você. Então o Espírito começou a me dizer, será que foi isso mesmo? Será que ela só desejou porque a fruta era agradável? Irmão, era o jardim do Éden. Deus fez. Você acha que tinha alguma fruta que não era desejável lá? Sabe aquela fruta que vem com uma marquinha que o pessoal coloca na barraquinha mais barata para a gente comprar? Sabe aquela maçã que tem um amassadinho? Você acha que alguma fruta era desse jeito lá? Você acha que a uva era azeda? Você acha que a goiaba tinha bicho de goiaba? Bicho de goiaba, o pessoal você já comeu muito bicho de goiaba e nem viu. Porque bicho de goiaba é assim mesmo, é melhor você não ver. Quando vê, aí desespera. Entendeu? Não tinha nada lá que não fosse desejado aos olhos. Então eu falei, peraí Deus, então não foi isso? Não. O que aconteceu com Eva é o que acontece com muita gente que nós conhecemos. Não nós, porque nós somos crentes de verdade, amém? Então, mas aconteceu com Eva o que acontece com muita gente que a gente conhece. Que toma decisões pautadas no que nós conhecemos e naquilo que nós pensamos que entendemos. Então o Espírito disse, sabe por que Eva comeu? Porque ela pensou, eu posso lidar com isso. Eu consigo lidar com essa circunstância. Deus disse, não coma. Mas eu também tenho a minha capacidade. Eu também sou inteligente, porque a maioria das pessoas pensam que eles se tornaram inteligentes depois que comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, escute,
Deus fez o homem e a mulher em perfeição, a imagem e semelhança dele. Eles tinham conhecimento total. O grande problema é quando a gente tem esse conhecimento, seja ele educacional, espiritual, bíblico, doutrinário, e a gente transforma isso na nossa segurança. É sobre isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Ele não está dizendo que você não deve confiar no homem. Ele está dizendo quando você confia em si mesmo, na sua sabedoria, na sua destreza, no que eu sei. Eu sou um homem de negócios, eu sou um homem, eu sei lidar com as circunstâncias. Esse é o grande problema. Claro que nessa igreja ninguém faz isso, mas a gente conhece como Eva, um homem e uma mulher que um dia tomou decisões pautadas no que conhecia. Eva diz: eu posso lidar com isso. Ela peca. E a Bíblia diz que pela primeira vez, depois de pecar, pela primeira vez, eles ouvem, está lá no texto, abre lá, Gênesis capítulo 3, senão você vai falar: o pastor pregou e nem leu a Bíblia. Eu gosto de igreja que tem Bíblia, eu gosto de irmãos que tem Bíblia, porque a igreja não precisa ter Bíblia, é um prédio, mas você precisa ter Bíblia, amém? Gênesis capítulo 3, versículo 6 diz assim, presta atenção, acabei de te explicar isso. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor. Sabe, isso aqui mexeu comigo esses dias. Ouvindo o homem e a mulher os passos do Senhor. Sabe, se você fechar os olhos nessa igreja e alguém andar por aqui com os olhos fechados, você não consegue discernir quem é. Mas eles sabiam que só eles e Deus estavam lá. Então, quando eles estão olhando para aquilo que eles tinham acabado de fazer, o que a gente fez, eles escutam os passos do Senhor, como sempre o Senhor fez, como todos os dias Ele fez, o caminho de encontro a Adão e Eva. E a Bíblia diz que ao escutarem os passos do Senhor, que andava pelo jardim, enquanto soprava a brisa do dia, Deus veio fazer uma visita, veio passear. A Bíblia diz que eles se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Adão, 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 onde é que você está? Versículo 10. Adão então respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Feche os seus olhos. Quero orar com você. Espírito Santo, nós te pedimos. Há um desejo em nós de entender por que enfrentamos tudo isso hoje, por que estamos passando por tantas crises, e se nós não entendemos os princípios de Deus nessa palavra, se nós não aplicarmos o nosso entendimento, aquilo que o Espírito Santo nos revela nesse início do livro de Gênesis, então teremos dificuldades em entender o teu propósito em nós. A tua palavra diz que o Senhor vem ao nosso encontro todos os dias. O Senhor não nos deixa. Há uma promessa na tua palavra que diz: não te deixarei nem te abandonarei. Você nunca estará só. É sobre essa palavra que nós vivemos os nossos dias. Homens e mulheres que são tementes ao Senhor, é sob essa palavra que nós vivemos as nossas aflições, sabendo que não estamos sós, porque o Senhor vem ao nosso encontro.
Às vezes as circunstâncias tentam impedir que os nossos olhos e mente possam entender que o Senhor está no controle, mas nós voltamos os nossos olhos para Ti. Em qualquer estação, em qualquer circunstância, erguemos os nossos olhos e dizemos: de Ti virá o nosso socorro. Não do que sabemos, não do que conhecemos, mas por quem Tu és. Nessa noite, ministra os nossos corações, dá-nos entendimento total do que o Senhor quer para as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. A Bíblia diz que no jardim Deus chama Adão, dizendo: onde você está? Deus continua chamando: onde você está? A resposta de Adão é: eu estava com medo. Algo muito particular, porque Deus não pergunta como ele estava, Deus pergunta onde ele estava. E isso é muito importante, porque a pergunta de Deus não é para descobrir onde ele estava verdadeiramente, mas é para que Adão pudesse entender onde ele estava, porque muitas vezes nós estamos distante do Senhor e continuamos a dizer: eu estou debaixo da graça, eu estou debaixo da presença dEle, eu estou debaixo da palavra do Senhor, mas a Bíblia nos mostra que existem critérios para que nós estejamos debaixo da palavra, da graça e da salvação. Então Deus não chama porque Ele não sabia. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, Ele tem todo o poder. Deus sabia onde Adão estava. Adão é que tinha que perceber o que tinha feito. Então o entendimento de que Deus não quer saber como você está, porque Ele precisa saber apenas onde você está, porque onde você está vai definir como você está. Onde os lugares que você frequenta, os lugares que você vai, as pessoas com quem você convive, vão definir as suas escolhas. Então, se você está distante, com certeza você vai colher esse fruto de tristeza, de dor. Se você anda distante da presença dEle, se você anda distante da cobertura dEle, com certeza o que você vai viver nesse lugar, a posição que você vai adquirir emocional nesse lugar é de frustração. Porque quando pecamos, a tendência nossa é fugir, é se esconder. Deus pergunta: onde você está? Não como você está. Porque a maioria de nós chega num culto e diz: Deus, eu estou arrasado. Deus, eu estou em crise. Deus, eu estou quebrado. Deus, o meu casamento. Você está falando como você está. E Deus quer que você comece a sua oração, seja ela de arrependimento, de um pedido de milagre, dizendo: Deus, eu estou tão distante de Ti. Esse é o lugar que eu estou, esse é o lugar que eu tenho vivido, um lugar de aparência, um lugar de um personagem, porque a gente cria personagens cristãos. Nós colocamos versículos no nosso Facebook, botamos videozinhos no Instagram, colocamos fotos, replicamos as fotos da comunidade, falamos para as pessoas, colocamos adesivo nos carros, nós carregamos uma camisa, nós fazemos tantas coisas que geram em nós personagens, sabe, tudo isso é bom, irmãos. Nós vestimos roupa de crente, se é que existe, mas nós vestimos a aparência para tentar tirar, não de outras pessoas, mas de nós mesmos, esse tipo de peso, porque nós não queremos que ninguém olhe para nós e fale assim: ter aparência de desviado. Já viu aparência de desviado? Porque tem gente que tem que não, eu não quero aparentar que eu estou fraco na fé, então eu vou colocar lá quando tem aleluia, eu vou dizer aleluia, eu não quero aparentar que eu estou fraco. Deus está querendo saber onde você está, não como você está, porque como você está é definido pelos lugares onde você tem ido. A pergunta é: por que você saiu da minha presença, Adão? A pergunta para nós é: por que a gente sai? Às vezes nós dizemos: eu vou no culto para adorar a Deus. Como assim? Quer dizer que você precisa de um lugar para adorar a Deus? Eu vou no culto para entrar na presença de Deus. Você entra na presença de Deus? Se você entra na presença de Deus, onde é que você estava antes? Onde é que você estava antes, se você tem que entrar agora na presença dEle? A pergunta dEle é: onde você tem andado, o que você tem feito? Porque onde você está e o que você faz lá, define a sua vida espiritual
emocional. Onde você está? Nos nossos dias, existe um sistema de localização. É muito interessante isso. Um sistema que revela para qualquer pessoa, qualquer ponto na Terra. Esse sistema é conhecido como sistema de localização ou de posicionamento global. Sistema de posicionamento ou localização global, mais conhecido como GPS. É interessante, porque Deus pergunta para Adão: onde você está? E o GPS, a função dele é fazer o quê? Nos levar a qualquer lugar. Amém? Amém? Certo? Quem já pegou um Uber? Uber. Quem já usou Uber? Certo? Então, quando você abre o aplicativo do Uber, você vê lá, em cima, aparece destino. E você escreve o seu destino. Então eu quero ir para a comunidade cristã Zoe. Dependendo do bairro, R$7, R$8. Se você pegar os Ubers da casa, tem desconto. Fazendo propaganda para vocês aqui, irmão. Vocês já sabem, né? Mas dependendo do lugar, você vai pagar um preço. Mas para que o Uber use o GPS do seu celular e o GPS do aplicativo para te buscar, qual a outra informação que ele precisa? Ele já sabe para onde você quer ir. Para onde você quer ir? Comunidade Zoe. Agora a próxima pergunta é: onde você? Pergunta para quem está do teu lado. Onde você está? Porque o GPS tem essa capacidade de encontrar, mas ele precisa que você informe onde você está. Não tem como você estar em um lugar e dizer: eu quero ir para a comunidade Zoe, e não colocar o local onde você está. Você vai ficar esperando a vida toda e ele nunca irá lá. Você pode usar o GPS para encontrar distâncias. Então eu moro em Curitiba ou em Fazenda Rio Grande e eu quero ir para São Paulo. Você digita destino São Paulo, ele apresenta lá 400 e poucos quilômetros. Ok? Só que agora, para que você comece a usar esse GPS como direcionamento para você, você vai precisar dizer para ele onde é que você... Deus também usa disso conosco. Você só pode acessar o destino que Deus tem proposto para mim e para você, se você estiver no local de graça, num local acessível à salvação e à graça dele. Todos nós temos um destino, amém? Todos nós. E a maioria de nós vai olhar e vai dizer assim: o meu destino é brilhante. A questão é como eu posso sair daqui e ir para lá. A questão sobre o destino não é se eu quero ir para lá, a questão é onde você está, para que você possa chegar lá. Então eu tenho um destino maravilhoso, você também, amém? O problema é saber onde eu estou, porque para acessar esse destino, eu preciso dar a minha localização exata, a localização onde eu estou agora. Esse é o ponto importante para nós. Melhor do que saber para onde eu vou, é melhor ainda do que saber qual é o meu destino, é poder dizer onde eu estou agora, onde eu estou agora na minha fé, onde eu estou agora no meu encontro com Deus. Deus usa o mesmo sistema para nos dar acesso ao destino que Ele tem para mim e para você. Sem identificar onde eu estou em Deus, eu não posso chegar ao lugar onde Deus quer me levar. Eu preciso identificar isso. Identificar isso, muitas vezes, vai transformar várias áreas em nossas vidas. Identificar onde eu estou, muitas vezes, vai transformar várias circunstâncias da nossa história. Exemplo, nós vamos voltar a falar disso mais tarde. Identificar onde os casais, onde estão os casais aqui, os casais. Olha só, identificar onde você está no seu relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, vai ajudar muito você a entender o tipo de crise que vocês estão vivendo. Identificar que tipo de atitude eu tenho tido na minha vida, no meu casamento, nos meus relacionamentos, vai me ajudar. É o primeiro passo para transformar
a minha história. Conhecer e reconhecer onde eu estou em relação ao meu casamento é reconhecer que eu estou nesse lugar e eu quero viver um casamento poderoso, mas eu não estou no lugar de perdão, eu não estou no local de cura, eu ainda estou no local da razão, da escolha, eu ainda estou no local onde eu decido as coisas. Um casamento não vai se sustentar assim. Um casamento precisa de que o homem e a mulher se posicionem num local de amor, de entendimento, de compreensão. Onde você está hoje no seu casamento vai revelar muito sobre as lutas que estamos vivendo. Deus pergunta para Adão: onde você está? Deus quer saber onde ele estava, para provar para Adão que longe do lugar da presença de Deus, Deus queria que ele reconhecesse: Adão, você só está desse jeito, você só está com medo. Eva, você só está com medo porque você não está no lugar que eu determinei para vocês. Você só está sentindo isso porque você saiu do lugar de salvação. Você sabe onde você está em relação aos seus filhos? Você sabe onde você está em relação a Deus? Nós queremos o melhor de Deus, amém? Mas aonde eu estou? No que eu tenho gasto a minha vida? Quais são minhas prioridades? Agora escute isso. A maioria das pessoas tem um entendimento de que eu tenho um destino. E quando nós falamos de destino dentro da igreja, em futuro dentro da igreja, a maioria das pessoas falam: eu vou para o céu. Aleluia! Eu vou para o céu. Agora escute uma coisa. Você quer ir para o céu? O GPS pode apontar para você a direção, a distância. Mas se você não estiver no lugar certo, não adianta depois. Eu acredito que Deus é amor, né? E se eu morrer, eu tenho certeza, porque Deus ama, então Ele vai me direcionar para o céu. Não vai ser assim. Ele precisa que você esteja no local certo. Depois de entender que se eu não estiver nesse local determinado por Deus, eu não posso acessar os milagres do Senhor. Quando eu entendo isso, eu preciso reconhecer. Deus fez a mim e a você para desfrutar dessa vida. Escute, Adão se limitou ao jardim, Deus fez tudo isso a ele. O que ele fez? Ele pecou. Deus então agora tira ele do jardim. Todos nós saímos de lá e agora vivemos uma vida fora de toda a provisão de Deus que era o jardim. Escute isso. Agora, nós vamos vivendo os nossos dias aqui. Então, Deus olha para toda a humanidade e Ele diz: já que Adão errou e afastou o homem de mim, Deus sempre andou pelo jardim querendo se relacionar comigo e com você. O propósito de Deus é sempre ter um relacionamento conosco. Então Deus diz: eu vou enviar o meu filho. E Ele chama Jesus. Jesus, será que você pode ir? Jesus fala: eu vou. E Jesus vem para pagar o preço pela minha vida e pela sua vida. Quem entendeu aqui diz amém. Agora olha só. Jesus paga o preço pela nossa vida. Ele tira de nós a morte e coloca em nós a vida. Escute, Jesus não veio apenas para nos dar salvação, para que nós tenhamos a vida eterna. Não, Jesus veio e religou a humanidade a Deus. Antes o homem precisava de que um outro homem, o sumo sacerdote, entrasse no templo, no santo dos santos, para se relacionar com Deus, porque Deus não podia ter mais esse relacionamento com o homem. A Bíblia diz que aquele homem, o sumo sacerdote, ele era preparado para aquele ambiente. Esses dias eu estava estudando com os líderes aqui e eu disse para eles: olha, até a roupa que eles usavam era diferente. Era uma roupa fina, uma roupa de linho muito fino, porque eles não podiam suar na presença de Deus. Então quando o sacerdote entrava lá, ele não podia ter uma gota de suor. Imagine isso no deserto, debaixo de uma lona. Pastor, mas por que Deus era rígido? Não, não era rígido. Deus queria mostrar: escute, eu não quero suor na minha presença, porque suor
sinal de esforço. Quando eu entro na presença de Deus, eu não me esforço, eu tenho prazer, eu vou desfrutar da presença dEle. Deus não quer suor, eu estou aqui, estou me quebrando para estar aqui, eu estou me esforçando para estar aqui. Não, Deus não quer isso. Deus quer que você esteja na presença dEle e desfrute, porque eles não podiam nem suar. Então Jesus vem, e agora a humanidade está afastada, e a maioria de nós só pensa na eternidade. Eu acabei de dizer para você, você e eu estamos adorando, e os céus estão adorando conosco. Domingo é dia de festa. Eles colocam aquela TV 70 polegadas, e eles falam, vamos assistir o culto lá das 8. Vamos assistir o culto lá da igreja tal. E eles sentam lá e começam a dizer, uau, olha como eles adoram. E sempre tem alguém perturbador, né? No céu não deve ter, mas vamos imaginar, que um anjo levanta e fala assim, como é que eles podem adorar com tanta crise? Como é que eles podem ainda ir e dizer só o Senhor é Deus? Tem tanta coisa dando errada. E Deus olha para eles, vocês têm que aprender com eles. Eles não adoram pelas circunstâncias, eles não louvam pelas circunstâncias, é por quem eu sou. E os anjos falam, Deus, nós queremos fazer isso. E Deus então diz, aguarde, logo logo eu vou buscar eles, e vou trazer eles para cá, e eles vão poder ensinar vocês a adorar. Porque se tem uma coisa que anjo precisa aprender a adorar, porque a Bíblia diz que o louvor no céu é assim, santo, 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 é o Senhor, Deus onipotente. Desde quando? Desde Isaías capítulo 6. Até hoje ele só sabe cantar essa música lá no céu. Nós temos que chegar lá para ensinar umas músicas novas. Quem concorda, diga amém. E bem agitada ainda. Bem agitada. Porque o céu é um local de festa. Amém? Deus nos dá acesso de novo. A quem? A Ele. A Ele. Jesus morreu, pagou o preço, somos livres, aleluia. A eternidade está nos esperando, mas e agora? Agora, o jardim que estava fechado, agora está aberto. Escute, o jardim que estava fechado agora está aberto. Deus expulsa Adão e diz, Adão, você não pode. Existe agora uma barreira, o pecado é uma barreira. Adão, então, vai embora. Eu sempre me perguntei, já que Adão gostava de colocar a culpa nos outros, por que ele não questiona Deus? Deus, me dá mais uma chance. Fala sério. Evelyn, né? Evelyn, né? Acertei, viu? É que você pediu amizade esses dias no Instagram, né? Aí eu agora decorei. Se Deus falasse, você vai ter que ir embora, você errou, sinto muito, você iria, assim, pelo menos falar assim, Deus, você pediria uma chance para ele? Sim ou não? Quem pediria uma chance? Deixa eu ver. Quem não pediria? Tem gente que não está nem escutando, porque não ergueu a mão quando pediu e não ergueu quando não pediu também, né? Tá bom, irmão. Deus abençoe você, tá? O céu te espera. Eu pediria uma chance. Por que Adão não pediu? Não. Porque às vezes o entulho está sobre as nossas vidas e impede a gente de enxergar Deus. Eu estava ouvindo um texto bíblico hoje, e o texto, eu gosto de assistir culto em inglês. Eu sou maluco. Eu entendo pouca coisa em inglês. A minha esposa fica doida, ela sobe e larga eu sozinho. Eu coloco os cultos em inglês. E aí eu vi o texto, Mateus 24, eu falei, esse texto eu conheço. E aí começou a falar de um servo, 2 servos, 5 moedas, 2 moedas. Eu falei, opa, eu conheço esse texto. E eu me lembrei desse texto, porque esse texto diz assim, que quando o dono volta para pedir os talentos, tem muito crente que não entende nada de Deus. Tem muito crente que tem anos e anos dentro da igreja e não conhece nada do seu Deus. Porque aquele homem recebe 5, outro 2 ou 3 e outro recebe 1. O que recebe 5 multiplica, o que recebe 2 multiplica, e ele não multiplica nada. E a Bíblia diz que o Senhor chega para ele, por que você fez isso? E ele diz assim, eu sei que você é mau, eu sei que você é severo. O seu Deus é mau? Pergunta, o seu Deus é severo? Ele manda seu filho morrer pelo pecado meu e seu, e ele é ruim, ele é severo. Por que a Bíblia coloca essa história? Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que acha que conhece Deus. Pastor, Deus pesou a mão. Deus pesou a mão? Deus não pesa a mão. Deus levanta a sua mão para abençoar. A Bíblia diz que o braço do Senhor nunca vai estar encolhido, que não possa abençoar. Quando Jesus vence,
ele nos liga novamente ao Pai. Você tem acesso ao jardim. E é interessante, porque agora o jardim não é um local. Lá no Éden, o jardim era um local. Adão recusou. Agora, em Cristo, o jardim não é mais um local. O jardim agora é uma pessoa. Porque Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu sou um jardim que alivia a sua carga. Eu sou um jardim que traz sombra e água fresca. Sou eu quem você deve procurar. Oh, aleluia! O jardim não é mais um local, o jardim agora é uma pessoa, Cristo. Quando eu estou nele, eu estou apto para receber tudo que Ele tem para mim e para você. Quem entendeu diz amém. Agora sabe qual é o nosso problema? É se manter fiel. O maior problema na vida dos cristãos é se manter fiel. Eu tenho certeza que se eu pedisse para você contar a sua história, em algum momento você ia assim: pastor, eu estava tão bem, eu estava indo bem, eu estava lendo a Bíblia, eu estava orando, meu Deus, Deus falava comigo de manhã, eu estava indo para o trabalho, Ele falava comigo, eu estava voltando, estava sendo assim, ó, uma experiência, mas sabe o que aconteceu? Eu errei, eu não consegui ser fiel em tudo. E sabe qual é o grande problema? Não é que você errou, esse não é o problema é porque você tem um inimigo, chamado Satanás, e quando você erra, ele joga uma carga sobre você, dizendo: errou de novo, hein? Bem que falam que não pode confiar em você, hein? Bem que falaram que ia durar pouco, bem que falaram que ia ser fogo de palha, aquele negócio de pular lá no encontro com Deus, aquele negócio, e aí você carrega esse fardo, você pega esse fardo, e você diz: é mesmo? Esse aí sou eu sou aquele que sempre falha, eu sou aquele que sempre erra, não tem jeito. A minha mãe já me falava isso: você não tem jeito. E a gente carrega esses fardos sobre nós. Bem que a minha mãe falou, bem que o meu pai falou: isso aí não vai ser nada na vida, isso aí só faz coisa errada, só me dá trabalho. Aí, ó, agora eu tentei vir para Jesus, olha o que aconteceu, de novo eu errei. Esse é um grande problema nosso. Deus quer que eu e você possamos andar em fidelidade. A Bíblia diz lá em Números capítulo 20, é uma história poderosa, que eu e você precisamos entender. Números capítulo 20, versículo 11 e 13, anota aí, eu vou contar a história para você. Moisés e Arão estão guiando o povo. A primeira vez, o povo reclamou: não tem água. Deus falou para Moisés: e Moisés disse assim: sim, Senhor, eu estou aqui, sou o seu servo. Porque é assim que a gente começa a nossa história com Deus, não é assim? Deus não começa a moldar a sua vida, Deus não começa a mudar seus ideais, Deus não começa a transformar a sua história. Então você diz amém para tudo. Deus quer que eu levante, eu levanto, quer que eu ore, e a gente começa. Moisés também é como nós. Moisés viu o mar vermelho se abrir, e agora ele está liderando um grande povo, e acaba a água, o povo começa a reclamar. Deus fala para Moisés: Moisés, pega a sua vara, pega uma baqueta para mim lá. Pode demorar, nós vamos ficar até meia-noite aqui, tá? Isso. Aqui. Pega a sua vara, Moisés, seu cajado, e toca na rocha. Moisés vai lá e toca. Sabe o que acontece? Sai água. Saiu água da rocha. Passado um tempo pouco, andaram 1, 2, 3 anos, agora o povo já está diferente. Moisés também já não está muito feliz de andar no deserto a vida toda, porque a gente é assim, a gente começa sendo muito crente. Eu sou crente, eu não posso mais assistir isso, não posso mais ver isso, eu não posso mais ler essas coisas, horóscopo, não posso mais olhar horóscopo. Isso aqui não vai dar certo. A gente começa a abandonar velhos hábitos, mas o tempo vai passando, e a gente vai começando a querer não acreditar que Deus está no controle, que existe um processo na nossa vida de transformação. Nós vamos melhorando com o tempo, que nem vinho. Quem toma vinho aqui? Deixa eu ver. Amém, irmão? Também gosto do vinho. Não bebo, mas gosto. Quais são os melhores vinhos? Os mais antigos. Alguém falou assim: o mais caro. Não entende nada de vinho. Os melhores vinhos são os mais velhos. Você entendeu isso?
Nós vamos melhorando com o tempo. Fala para quem está do seu lado aí, ou sua esposa, fala, os homens, faz uma cara de charmoso assim, fala, eu estou melhorando com o tempo. Você não imagina do que eu sou capaz. Fala para ela, fala, você não imagina do que eu sou capaz agora? Sou o melhor, cada dia. Tem uma música, um corinho que fala, é mentira desses loucos. Estão querendo me... Tem um corinho assim, não tem? A gente vai melhorando no processo. Ou a gente vai piorando no processo. Moisés tocou na rocha a primeira vez, o que aconteceu? Saiu? A segunda vez, agora o povo reclama de novo. Moisés pega o cajado e faz vontade de tacar na sua cabeça. Tacar esse cajado na sua cabeça. Não foi assim que Deus fez a primeira vez? Vocês não estavam com sede, Deus não deu água, porque vocês estão reclamando? E Moisés vai de novo para Deus. Deus, Moisés agora leva um ajudante. Porque é sempre assim. Quando a gente quer afirmação, e não a verdade, a afirmação daquilo que eu estou pensando, e não a verdade, a gente leva alguém para concordar com a gente, né? Moisés leva Arão com ele. Levou Arão. Deus, olha o teu povo lá, o teu povo. Na primeira vez ele falou, o nosso povo, o seu povo, o meu povo. Agora ele fala, olha o teu povo, quer água de novo. Deus fala para ele, Moisés, vai lá, de novo, toca na rocha. Moisés pega, sai de lá, irado, nervoso com aquele povo, e fala assim, seus cabeçudos. É cara isso aqui? É cara? Seu cabeçudo, vocês têm que saber. E sabe o que ele faz? Ele pega o cajado e ele bate na rocha. Deus tinha falado para ele? E ele? Deus tinha falado para ele? E ele bateu. Sabe o que aconteceu? Deus falou uma coisa, ele fez outra. Sabe o que aconteceu? Saiu água. Saiu água. Saiu água. Agora olha para o texto. Rapidinho. Números 20, versículo 12. Já. Voltou, já. Voltou, já. Aí. O Senhor, porém, disse Moisés a Arão, como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que eu vos dou. Olha só, eles bateram na rocha. O que aconteceu? Saiu água. Funcionou. A Bíblia diz no versículo anterior, que é o 11, diz assim, que todos eles beberam e os seus animais beberam. Não está aí na sua Bíblia? Está acompanhando aí? Está aí na Bíblia. Todos eles beberam, saiu água. Deu certo. Pastor, não foi, eu não obedeci direito, mas deu certo. Olha, pastor, eu não andei conforme a palavra, mas olha eu aqui. Aleluia, eu venci. Venceu? Desobedecendo? Pode até ter vencido, mas deu trabalho para todo mundo. Atormentou a vida de todo mundo. Atormentou a vida da esposa, atormentou a vida dos filhos, atormentou a vida dos pais, a vida dos pastores, atormentou todo mundo e venceu. Porque tem gente que é assim, não quer andar em fidelidade, quer que dê certo. Eu não quero saber de nada, eu não quero saber de negócio de igreja, só quero que dê certo. Não vai funcionar, irmão. Porque Deus vem buscar uma igreja santa e imaculada. Ele espera que você ande em concordância com Ele. Agora escute uma coisa. Eu pergunto para você, é mais fácil tirar a água da pedra ou ser fiel? A maioria de nós diria, é ser fiel. Deus prova o contrário. Moisés foi fiel, sim ou não? Não fala assim, pelo amor de Deus. Não. Deus falou, toca na rocha, ele foi lá e bateu. Mas saiu água, sim ou não? Saiu. Então é mais fácil tirar água ou ser fiel? Tirar água. Deus está provando, olha só. Vai sair água. Deus está dizendo, você quer que dê certo? Eu faço dar certo. Você quer que conserte? Quer um emprego? Eu te dou um emprego. Quer a cura? Eu te dou a cura.
Mas você vai continuar em fidelidade a mim? Você quer um milagre na sua vida? Eu sou um Deus de milagre. A pergunta é, você vai continuar sendo fiel? É isso que Deus está preocupado. Deus não quer que eu e você entregamos algo muito grande para Ele, Ele só quer que nós sejamos fiéis a Ele. Se mantemos fiéis. Quantas pessoas você já conheceu que esteve diante do Senhor, esteve na presença de Deus, e sempre a gente diz assim, é porque eu me magoaram, me feriram. Eu acredito mesmo que você possa ter sido ferido em uma igreja, por pessoas. Acredito mesmo. Quer ver? No nosso meio aqui, quem aqui já foi ferido em algum lugar? Igreja, pastores, líderes. Quem já foi ferido? Eu estou erguendo minha mão. Quem já foi ferido? Deixa eu ver. Olha só. Fala para a pessoa que está do lado. Tranquilo, irmão. Fala para ele. Tranquilo. Fala, foi ferido? Tranquilo. Porque com certeza você já feriu também. Com certeza você já magoou também. Pastor, me magoaram. Você nunca magoou ninguém? Quem nunca magoou ninguém aqui? Nós já magoamos. Tranquilo. A questão não é se sai água. A questão é, você vai ficar fiel? Você vai se manter fiel? 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, presta atenção no que Deus quer de nós. A Bíblia diz: o que se requer dos dispenseiros é que sejam encontrados fiéis. Dispenseiro ou mordomo, depende da tradução, é aquela pessoa que cuida das coisas de outro. Então, se você tem muitos bens, você contrata uma pessoa para cuidar daquele valor, daqueles bens. A ideia de Jesus é a seguinte, a ideia de Paulo, citando a Bíblia, é a seguinte: o que Deus quer de nós não é que você multiplique dinheiro, não é que você multiplique coisas. Deus quer te encontrar fiel. Quando ele vai viajar, fica longe. Quando ele volta, você está fiel. Escute, pare de querer apresentar algo a Deus como sinal de fidelidade. Olha aqui, Deus, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta. Pare de querer entregar algo a Deus em sinal da sua oferta. Está aqui, Deus, irmão, eu sou do tempo que as pessoas, na hora de ofertar, falavam assim: pastor, eu não ofertei nada porque a Bíblia diz que Deus conhece o nosso coração. Eu falo assim, você pode estar dando um tirinho no próprio pé, né? Citando esses textinhos aí. Outros diziam assim: eu ofertei meu coração, pastor. Irmão, ofertou o coração? Você ofertou o coração e agora está desiludido da vida? Está pensando em desistir? Não. Deus não quer nada de você. Deus não quer nada. Deus só veio para te dar, não veio para tomar de você. A Bíblia não diz que olha, quando você chegar diante de Deus, chega apresentando os números para Ele, chega apresentando, olha quantos livros da Bíblia eu li, versículos, eu fiz devocional essa semana, Senhor, é um milagre, mas eu fiz, aleluia. Eu até orei. Deus não quer que você apresente nada, Deus quer te perguntar: e aí, você conseguiu ser fiel de domingo passado para domingo agora? Porque é lindo quando a gente ergue a mão nos domingos e confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E é traumático como essa decisão. Você já viu gente que decide definitivamente todo dia? Já viu gente assim? Definiu definitivamente. Tipo assim, agora é definitivo. Ué, se é definitivo, não tem segunda chance, não tem terceira, sim ou não? Mas tem gente que define definitivamente todo final de semana. Agora é de verdade. Agora é de verdade? Está na hora da gente parar de criar uma imagem de transformação e dizer assim: me muda, me transforma. Deus não quer nada. Deus só está te perguntando: você consegue ser fiel? Você consegue se manter fiel? Seja fiel. Seja fiel à sua posição. Se você é um cristão de verdade, seja fiel ao que você professa, aquilo que você prega. Eu termino falando sobre o texto de Apocalipse. Já vou voltar para o texto de Adão. Apocalipse capítulo, põe na tela esse para nós, como de manhã. Apocalipse capítulo 2. Versículo 2. Diz assim, preste atenção. Preste atenção. Conheço as suas obras. Deus está falando com você. Deus está falando comigo. A Bíblia é viva. Conheço as suas obras. Eu sei do seu trabalho árduo. Eu sei da sua perseverança.
Sei que você não pode tolerar homens maus. O cristão verdadeiro não tolera. Ele não se assenta na roda de escarnecedores, de homens maus. Ele não convive com aquilo que é diferente da fé de Deus. Ele está dizendo, eu sei que você é assim. Você não se torna um bêbado porque alguém bebe perto de você. Você não está se viciando em uma droga porque eu conheço, você consegue sair desse mundo. Você não é influenciado pelo pecador. Sei que você põe à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E descobriu que eram impostores. Deus está dizendo, eu sei que você se importa. Sabe, esse texto aqui foi escrito há mais de 2000 anos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. É uma realidade para hoje. Porque, irmãos, hoje existe uma cultura de youtubers, principalmente também cristãos. E veja, eu não sou contra disso. É só você olhar para a nossa igreja, que é uma igreja pequena, mas que tem uma mídia muito forte. Nós fazemos muita coisa. Por todas as limitações que temos, fazemos muita coisa. Nós gostamos disso. Mas sabe qual é o problema? Não saber discernir. O que eu já tive que consertar, ou então explicar, coisas que pessoas sem noção nenhuma, vai aprender no YouTube, escuta uma pregação. Irmão, a pior coisa que você faz na sua vida é escrever. Eu quero escrever sobre dízimo. É certo dar dízimo? Irmão, se você algum dia digitou isso no Google, por favor, saiba, você não precisa dizimar. Sabe por quê? Porque você não tem coração nisso. A Bíblia diz que você dá conforme o seu coração. Se você não tem o coração, você não dá nada. Entendeu? Sim ou não? Então, tem gente que quer descobrir a roda, quer, inventar de novo a roda, olhando para o YouTube. Vou assistir a pregação sobre graça. E agora, tá vendo? Bem que fala. Aí, ó, estão querendo me colocar debaixo de julgamento, mas a graça, ela é uma super graça. Jesus vai perdoar tudo. Tudo que eu fizer, eu posso fazer o que eu quiser, eu sou livre. Foi para a liberdade que Ele me libertou. Para a liberdade que Ele te libertou, não para você voltar para o pecado. Eu quero descobrir sobre a eternidade, sobre arrebatamento. Sabe como é que você faz? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu era da época que as pessoas que queriam conhecer mais Deus, sabe o que eles faziam? Gastavam rios de dinheiro em Bíblia. Bíblia de estudo da mulher, Bíblia de estudo apocalíptico, Bíblia de estudo de não sei o quê, Bíblia do pregador. A Bíblia do pregador foi mais vendida de todo mundo, porque todo mundo quer pregar, mas ninguém quer ler a Bíblia. Todo mundo quer pregar, mas ninguém quer gastar tempo estudando, vivendo o que prega. Então eu compro a Bíblia do pregador. Tem vários sermões, hoje eu vou pregar a minha vez? Então aqui, vou pregar. A Bíblia disso, a Bíblia daquilo. Está na hora da gente voltar. Como Jesus vai falar para essa igreja aqui. Ele diz, eu conheço tua obra, as tuas obras, eu sei que você ora, eu sei que você busca, eu sei que você tem interesse, eu sei que você quer mais, eu sei. Versículo 3. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e você não tem desfalecido. Você é um homem, uma mulher forte no Senhor, pode apontar o dedo para você e dizer, você é crente, e você está lá firme, dizendo assim, eu errei, eu falhei, mas eu estou aqui disposto a mudar, eu estou disposto a crescer, a ser transformado. Você tem aguentado isso na sua casa, na sua família. Deus está dizendo, eu estou vendo tudo isso é bom, mas deixa eu te dizer uma coisa, versículo 4, vamos ler junto? Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Você entendeu? Agora vamos ler de verdade, tá? Tipo, a tia do 3º ano, primário. Uma tia chamava Maria de Lourdes, professora. Quando a gente lê essa leitura desse jeito assim, ela tacava a régua na gente, assim. Naquela época podia tacar a régua, né? Hoje se tacar a régua já dá processo. Mas vamos ler que nem a tia Maria de Lourdes gostava. No 3, faz em alta voz, olha para a vírgula, tem vírgula, tá bom? Vamos fazer certinho, vamos lá? No 3, 1, 2, 3.
Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo assim: você protegeu o dom. Eu te dei um dom, você protegeu o dom. Eu te dei talento, você protegeu o talento. Eu te dei doutrinas, porque toda a igreja tem doutrinas. Eu te dei doutrinas, você guardou doutrinas. Eu te dei mandamentos, você guardou mandamentos. Tem alguma coisa ruim até agora? Mas ele diz assim: uma coisa você não guardou: a paixão por mim. Até hoje você guarda. Na igreja não pode ir assim, na igreja não pode fazer isso, na igreja não pode ir com tal roupa. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente que é os guardiões do evangelho. Os guardiões do evangelho, eles só vivem para apontar pessoas. Olha ali, olha aquele já foi dessa igreja, da outra igreja. Os guardiões, essa pessoa não muda. Ei, estou aqui para provar para você que todos nós temos a chance de mudança. Todos nós temos a chance de uma vida espetacular com Deus. Deus está dizendo: você guardou tudo isso, guardou o dom, guardou os talentos, guardou, sabe, os mandamentos, as doutrinas, mas você não guardou a paixão, você não protegeu a paixão. O dom, tudo isso é maravilhoso. Se você tivesse protegido a paixão, você deixou que roubassem a sua paixão. Sabe, irmãos, o diabo não quer roubar seu dom. O diabo não quer roubar a sua ideia de doutrinas. O diabo quer roubar a sua paixão. Encontre, porque a paixão é o instrumento que nos mantém fiel. A paixão é o mecanismo de Deus para nos manter fiel. Enquanto eu estou apaixonado pela sua palavra, enquanto eu estou apaixonado pela sua vida de oração, eu não perco, eu não deixo aquele lugar, eu não troco aquele lugar. Quando eu perco a paixão por isso, então eu começo a dar lugar a outras coisas. Encontre um homem e uma mulher que adulterou. Encontre um homem que pecou, e você vai encontrar alguém que perdeu a paixão. Encontre alguém que abandonou a família, e você vai encontrar alguém que perdeu a paixão pela casa, perdeu a paixão pelas coisas que são de Deus. Me mostre alguém que está desviado, e eu te mostro alguém que perdeu a paixão. Deus está dizendo: a paixão me mantém fiel. Essa semana, minha esposa falou sobre algumas cartas que as mulheres dessa igreja estão escrevendo como forma de evangelismo. Entenda, nós somos uma igreja em célula. Esse não é o mecanismo que nós usamos para alcançar pessoas. O mecanismo que nós usamos para alcançar pessoas é relacionamentos, ok? Mas nós podemos usar de outras maneiras. Então as mulheres estão escrevendo cartas. E sabe o que elas vão fazer? Elas vão escrever centenas de cartas, e elas vão sair pelas ruas, colocando nas caixinhas de correio. Há muito tempo atrás, uma célula da nossa igreja fez isso, entregou cartas em alguns lugares, só moças, e colocaram cartas, e uma das cartas chegou na mão de uma pessoa que olhou e disse assim: é isso que eu quero para a minha vida, eu quero conhecer esse Jesus. E ela está conosco até hoje. Ela não estava de manhã, porque estava trabalhando, mas a Jéssica Cruz está aqui. Fica de pé aí, Jéssica, fica de pé aí. A Jéssica Cruz, que faz parte da gestão, a Jéssica Cruz é tipo Bombril aqui nessa igreja, entendeu? Ela faz de tudo. Mas sabe como que a gente conseguiu ela para Jesus? Através de uma carta. Ninguém foi lá falar: olha, Jesus pode te dar vida, e vai para o inferno. Entregaram uma carta na casa dela, e ela está aqui. Então as mulheres, obrigado, Jéssica, pode sentar. As mulheres estão escrevendo carta, e eu falei assim: gente, isso é sinal de paixão. E por que eu sei disso? Porque no meu relacionamento com a minha esposa, que já vão 26 anos, 27 agora em novembro, se Deus quiser, ela me pedia, naquele tempo não tinha WhatsApp, ligação de vídeo, só tinha orelhão mesmo, irmão, e nós tínhamos que comprar ficha. Quem é do tempo da ficha? Não ergue muita mão que pode, né? Deus, que está fazendo hora extra aqui na terra. Então nós tínhamos que comprar ficha.
Você nem sabe o que é ficha, né, Carol? A gente ia lá na vendinha, porque todo orelhão tinha que ter uma vendinha perto. Porque a vendinha que vendia a ficha. E a gente comprava aquelas fichas, aqueles maços. Eu comprava 20 fichas. Cada ficha era 3 minutos, não era? E aí, quando dava 1 minuto, ela fazia, caía a fichinha. Eu ia lá, eu chegava no orelhão, era aqueles quadrados, aqueles orelhão quadrado ainda, eu colocava assim, ó, 5, 5, 5. E ficava lá. Quando as pessoas chegavam para usar o orelhão, eles olhavam assim, meus montinhos, e falavam assim, esse cara é maluco, só fica nisso. Eu não estava nem aí. Eu entrava dentro daquele orelhão, e era o meu mundo ali. É como se eu tivesse hoje o meu iPhone, que eu ainda não tenho. Mas eu não escutava mais ninguém, eu ficava falando com ela, e caía a fichinha, caía a fichinha. Às vezes uma fichinha passava direto. Vocês nem têm noção do que é o desespero de uma ficha passar direto e a ligação ia cair. E eu, meu Deus do céu, eu tenho que colocar. E eu colocava porque eu não queria perder contato com ela. Não bastasse isso, ela criou uma nova maneira de amor. Na verdade, ela criou duas. Uma é bem louca, até hoje eu não entendi. Todo dia ela falava assim, deixa eu morder a sua mão. Não, é sério, irmão. Até hoje eu tenho problema no dedão. Ela mordia minha mão todo dia. Estava tipo necrosando já o canto da minha mão aqui assim, ó. E às vezes ela falava, posso morder? Eu falava assim, pode morder. Eu já não estava sentindo mais nada. E ela mordia. Essa era uma coisa louca. Até hoje ela não me explicou ainda por que mordia. Mas ela mordia a minha mão. E a outra coisa, que essa eu amava. Ela falava assim, você me ama, todo dia você vai me escrever uma carta. Porque eu trabalhava no Boqueirão e ela estudava no Boqueirão. Boqueirão, Vila Auer, aquele lado ali. E nós tínhamos que pegar o ligeirinho, sítio cercado. Eu perguntei de manhã, quem já pegou o ligeirinho sítio cercado na vida? Deixa eu ver, erga a mão. Irmão, o ligeirinho sítio cercado é o melhor ônibus do Brasil. Porque quando você entra dentro dele, você não precisa fazer mais nada. Vai daqui lá no Boqueirão, só por aqui, ó. Não precisa segurar, não precisa fazer nada, porque nem lata de sardinha é mais apertado do que aquilo. E a gente ia, e eu ia. E quando chegava no ponto, porque eu pegava num ponto e ela no outro. Então, o ligeirinho também era bom, o sítio cercado, porque para sair, você não precisava fazer nada também. O povo te levava para fora, você ia para fora. Não precisava puxar nada. Você já ia. Se não fosse no seu lugar, estava lascado, porque você descia no ponto errado. Porque se fosse muita gente. E eu tinha que descer para encontrar ela no tubo. Você entendeu? Eu já estava encaixado. Só chegar no trabalho. Não tem esforço nenhum. Se eu dormisse, não caía, porque não dava para encaixar. Estava pressionado, então eu podia dormir de pé. Mas eu tinha que sair do ônibus, descer no tubo e apresentar para ela a carta. Eu escrevi a carta. Irmão, tudo isso é verdade. Eu escrevi tanta carta para ela, que acabou os papéis em casa. Não, é sério. A minha mãe está assistindo lá. Aí a minha mãe, ela tem toque. É de sapato. Ela tem 2 pés, mas ela deve ter 2.000 pares de sapato. E ela tinha muito sapato. E eu estava assim, meu Deus, eu não posso ir sem uma carta, eu não posso ir sem uma carta. Meia-noite, 1h da manhã, estou brincando, era tão tarde assim também, né? E eu estava lá, meu Deus, eu olhei para o guarda-roupa da minha mãe e vi as caixas de sapato. Caixa de sapato tem tampa. Eu ia lá na tampa das caixas de sapato, pegava uma tesoura e cortava um coração. Vai aprendendo aí você, que só sabe dar a máquina de lavar, secadora. Coração, eu cortava aquele coração. A minha mãe chegava para vestir o sapato, tinha um coração na caixa. E eu escrevia, eu te amo, você é minha vida. Eu já estava ficando até sem frase para escrever, de tanta carta. E eu chegava e ela falava, o que é isso? Eu falei assim, não, isso aqui agora a caixa é mais durinha, né? É alto relevo. Por que eu fazia tudo isso? Paixão. Paixão. Quando a gente foi se casar, a gente tinha acho que umas 3 pastas cheias. Porque daí eu comecei a ficar exigente também, né, irmão? Porque eu falei assim, agora está na minha, né? Conquistei. Falei, agora eu quero cartas também. É verdade. Porque a paixão é um mecanismo de se manter fiel. E ela começou a escrever cartas para mim também. Só que daí carta de mulher, você sabe, né? A minha era entrega no papel de caderno, rasgava a folha, não tirava nem aqueles cabelinhos. Ela fez uma pasta, colocou corações, papel de cartas, entregava aquilo para mim. Eu me sentia
E ainda me sinto o melhor homem do mundo. O melhor. O maior. E eu li aquelas cartas várias vezes. Porque a paixão é um mecanismo para nos manter fiel. Encontre alguém que deixou de ler a Bíblia. Encontre alguém que deixou de ter paixão pelo local de oração. Sabe, eu estou com ela, e eu sento com ela, todo dia, e eu sinto a mesma vontade, só que agora eu tenho liberdade, porque meu sogro fica pegando no meu pé. Você sabe como é que é, né? Porque tem gente que fala assim, não vou mais na igreja, porque fulano olhou torto para mim. Irmão, todo dia, eu chegava naquela casa, meu sogro olhava assim para mim, de novo. E eu nunca deixei de ir por causa dele, eu passava batido, falava assim, meu negócio é com ela. Tem gente que, fulano não me cumprimentou. Irmão, deixa de ser imaturo. Paixão por Jesus é o que nos mantém firme. Alguém pode dizer amém? O diabo não quer roubar as coisas. O diabo quer roubar a sua paixão. O diabo quer tirar de você. Eu e você precisamos voltar a ter o desejo do jardim. Eu tenho dito nessa igreja que a vida com Deus não é circunstancial. A vida com Deus é posicional. Não depende das circunstâncias para mim buscar Deus. Pastor, a coisa está tão difícil que eu vou buscar Deus. Como assim? Pastor, estou passando por um perrengue tão grande que eu vou orar. Eu vou começar a jejuar. Como assim? A vida com Deus não é circunstancial, é posicional. Se está tudo bem, eu estou lá, apaixonado por Ele, pela presença dEle. Está tudo mal, está acontecendo as coisas, eu estou ainda mais firme nele. Demonstrando o meu amor a Ele, cuidando. O que Deus quer de nós é nos encontrar fiel. Escute, Adão não conseguiu ser fiel até o fim. Adão não conseguiu ser fiel. A Bíblia fala sobre exposição e se esconder. Ou você se expõe, ou você se esconde. Qual deles é você? A Bíblia diz que quando Deus chama Adão, Adão, cadê você? Adão diz, eu me escondi. Por que a gente se esconde? Por que a gente deixa de estar em comunidade? Por que a gente deixa de frequentar a célula? Por que a gente abandona esses lugares? Porque a gente erra, falha. Escute, você pode culpar as pessoas, você pode falar mal de alguém e dizer, eu errei por causa disso, por causa daquilo. A questão é, somos nós, eu pequei e por isso me escondi. Eu pequei, por isso deixei o local de intimidade. O pecado faz com que eu e você venhamos a nos esconder. A segunda coisa é que, do porquê eu me escondo, como Adão fez, é porque eu sei que se eu encontrar Deus, se eu voltar para o Senhor, Ele vai falar assim, você tem que deixar esses hábitos. Você vai ter que deixar de fazer essas coisas. Então eu não quero deixar, porque eu amo essas coisas. Eu não quero abandonar nada por Deus. Então você nunca terá Deus. Porque para ter a pérola de maior valor, você precisa deixar todas as outras. Você não pode ter as outras coisas e querer ter Deus ao mesmo tempo, não. Deus não se divide. Ele quer a exclusividade nossa. Então eu sei que Deus vai dizer, você tem que abandonar isso. Eu sei que Ele pode transformar a minha vida. Quem aqui também sabe, diga amém. Se eu encontrar com Ele, se eu voltar para aquele lugar, eu estou tão distante, eu estou tão longe, e se eu voltar para lá, Deus está me chamando, eu vou ter que deixar essas coisas, e eu sei que Ele é capaz de fazer isso em mim. Ele fez em mim, fez em você, continua fazendo ainda hoje. Há 2 semanas atrás, já contei aqui, há 2 semanas atrás, eu fui numa bicicletaria de uma pessoa, e a pessoa falou do Daimon, está lá em cima lá o Daimon, só que ele chamou o Daimon de Rafael. Ele falou, Rafael vai lá na sua igreja, né? Eu falei, Rafael é que nem capim, uns 5. Aí ele falou, eu falei, Rafael, ele falou, você é um magrelão alto. Eu falei, o Daimon, ele falou, rapaz, aquele cara lá, eu não estou nem acreditando que ele é crente. Ele era terrível. Meu Deus, as coisas que aconteceu na vida dele, e ele está lá, eu falei assim, está lá e está firme, e é um cara de oração, um cara que busca. Ele falou assim, meu Deus, Deus é maravilhoso. Eu falei, tem mais, o irmão dele está lá, o outro irmão dele está lá, o outro irmão dele, falou, é o Christian. Eu falei, o Christian, a mãe dele está ali hoje.
Quando eu falei o Christian, ele falou assim, não acredito. Eu falei assim, pode acreditar. Tá lá. O Christian estava de manhã aqui. O Alisson estava de manhã aqui também. E eu falei para ele, e tem mais? Ele falou, tem mais? Eu falei, tem mais. A irmã dele também está lá. O cunhado dele também está lá. Pessoas que, a maioria das pessoas diziam, não tem jeito. Para Deus tem. Para Deus tem. Então eu não posso me esconder porque eu acho que Deus vai querer me mudar. Ele vai. Ele vai. Mas é para melhor. Ele vai mudar, mas vai ser melhor. Terceira razão porque eu me escondo. É porque eu sei que depois de me arrepender e Deus me transformar, Ele vai me chamar para o meu propósito. Eu tenho um destino, amém? Destino não é a mesma coisa que propósito. Eu tenho um destino, destino é a eternidade. Você também, amém? Porque nós estamos em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. E o meu lugar é na eternidade. Mas depois de aceitá-lo, Ele me dá um propósito. E agora, esse aí é o último motivo pelo qual a maioria das pessoas acaba se escondendo. Porque não querem assumir o seu propósito do chamado de Deus, dizendo, vem ser fiel. Vem levar outras pessoas a conhecerem essa fidelidade. Eu não quero, eu quero fugir do meu propósito. Eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu não estou transformado o suficiente. Você nunca vai estar. Você nunca vai estar. Essa é a razão porque Jesus morreu. Mas antes de ir, Ele diz, eu vou, mas enviarei o Espírito Santo. A razão de que nós não conseguimos sozinho, e a prova é de que Jesus envia o seu Espírito para estar conosco. Por quê? Porque Ele sabia que sozinho a gente não ia conseguir. Sozinho a gente não ia conseguir. Então Ele manda o Espírito Santo. Eu me escondo, porque peco, e sinto vergonha. Eu me escondo, porque sei que pequei. Então eu preciso mudar, e se eu encontrar Deus, Deus vai me fazer mudar. Ele vai me transformar. E eu me escondo, porque depois de transformado, eu falo, mas eu vou ter que fazer isso, e eu não quero. A Bíblia diz que Jonas quis fugir do seu propósito. E a Bíblia diz que ele foi afundando. Foi para Jope, foi para dentro do navio foi para o fundo do navio foi para o fundo do mar foi para o fundo da baleia, chegou só no fundo. A Bíblia diz que Gideão se escondia, e Deus chega para ele e fala, ei, homem valente. Valente eu? Você não consegue ver, mas eu olho para você, para aquilo que você vai se tornar no futuro. Você só vê alguém fraco hoje, mas eu estou olhando para você e estou vendo alguém poderoso. Quem crê diz amém. A Bíblia diz que Elias se esconde numa caverna. E por que se esconde numa caverna? Porque está em crise, tem dúvidas, acha que ficou sozinho. Elias é o tipo de crente que fala, ninguém se importa comigo, ninguém me nota. E Deus está dizendo, eu estou te notando, cara. Eu, Deus Todo-Poderoso, estou olhando para você. Quem mais você quer que olhe para você? Se os meus olhos estão sobre toda a terra, mas tudo bem, você quer que mais alguém olhe? A Bíblia diz, Elias, tem mais de 4.000, 5.000 homens que não se dobraram à estátua, a Baal. Está cheio de gente, Elias, como você. Para de se esconder, por causa dos teus traumas familiares. Elias diz, eu não sou melhor que o meu pai, eu não sou melhor que a minha mãe. Meu pai morreu, minha mãe morreu. Elias entra num processo de depressão, de aprofundamento, buscando a morte. E ele diz, é melhor que eu morra. E é interessante porque a maioria das coisas que a gente tem medo nunca vai acontecer com a gente. Porque Elias correu para salvar a sua vida. E a Bíblia diz que ele não morre. Deus está dizendo, você tem medo de uma coisa que eu já preparei a cura, a restauração para isso. Você está com medo de algo que eu já te dei o escape. Elias, para provar para você que eu sou assim, você nem vai passar pela morte. Eu vou te levar aos céus, num carro de fogo, por um redemoinho.
Você não vai morrer. Cumpra o seu propósito. Agora, a Bíblia diz que Adão falhou no jardim. Mas a Bíblia também diz que Jesus venceu no jardim. Eu preciso de 10 crentes animados aqui. A Bíblia diz que Adão perdeu e errou no jardim. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu no jardim. Venceu. A Bíblia diz que Adão se escondeu no jardim. E quantas vezes a gente tenta pegar uma folha e tentar tapar a nossa realidade, colocando alguma coisa, tentando fazer uma imagem melhor, ou então eu coloco uma roupa melhor, eu pinto o cabelo, eu coloco alguma coisa, um adereço, para que as pessoas não consigam perceber o que está dentro. A Bíblia diz que Adão se escondeu no jardim, e por isso errou. Mas a Bíblia também diz que Jesus, quando chega no Getsêmani, a Bíblia diz que ele se expõe no Getsêmani. Ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas eu serei fiel até o fim. Se o Senhor quiser que eu passe por esse cálice, eu passarei, porque a lembrança que terão de mim não é como a do primeiro Adão. O primeiro Adão errou, mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, venceu no jardim. Foi lá no jardim que começou, e aqui no jardim se concluiu. Jesus está dizendo: eu estou aqui para ser fiel até o fim. É assim que nós devemos viver. O que Ele espera de nós não é que você possa dar nada a Ele. O que Jesus espera é que você possa se entregar de uma vez por todas a Ele. É isso. Fique de pé aí no seu lugar.